Então, o desafio que foi passado para mim foi para falar com vocês um pouco sobre as funções de petrotransferência, né? Eu já queria, de antemão, comentar, né, que essa apresentação foi feita com uma parceria, né, eu e um orientado meu de doutorado, o Lucas de Castro Moreira da Silva. Ele está desenvolvendo o trabalho de doutorado dele, termina em março, né? Inclusive, ele está retornando esse mês da Austrália, trabalhando justamente com esse tema, que é a função de transferência. Eu até brinquei com ele que, na verdade, a palestra seria muito mais interessante se ele estivesse aqui apresentando, mas eu vou tentar fazer as honras da casa aqui. E para... Deixa eu mudar o ponteiro aqui. Vocês me digam se apareceu o laser aí vermelho? Sim, professor, está aparecendo. Beleza. Eu estruturei a apresentação nesses 5 tópicos aqui. Por que conhecer os atributos físico-hídricos do solo, como obter os atributos físico-hídricos do solo, né? O que são e para que servem essas funções de transferência, ou seja, como que as funções de transferência podem ser uma alternativa para a gente obter essa informação que é muito importante para diversos temas, né, que envolvam o solo no nosso agroecossistema. Alguns métodos de desenvolvimento dessas funções de transferência e, por último, uma coisa que está sendo muito discutido o domínio de aplicação dessas funções de transferência. Ou seja, adianta a gente desenvolver uma função de transferência muito complexa se a aplicação dessa função de transferência vai ser limitada a alguns locais ou alguns pontos específicos em função da sua complexidade. Bom, então vamos para o primeiro tema aí, que é abordar a importância, né, dos atributos físico-hídricos do solo. Então, durante muito tempo, principalmente pensando nós da agricultura, né, temos pensado muito naquela lei do pensamento mineralista, né, ou seja, a planta responde à fertilidade química e a fertilidade do solo que depende da química do solo, e não uma fertilidade global. Mas vários trabalhos têm mostrado que a fertilidade que a planta enxerga não é exatamente a mesma fertilidade que o homem entende, né? E por isso existem várias quebras de paradigmas, que é justamente tentar pensar a fertilidade do solo como um fator do solo que depende não somente da química, mas também de outros fatores, por exemplo, a parte física e a parte biológica do solo, e também a parte climática, né? Ou seja, não adianta o solo ser rico em nutrientes, mas não ter chuva, não ter água para a planta se sustentar. Então, os atributos físicos do solo, eles são importantes para diversas funcionalidades do solo, para que o solo exerça efetivamente as suas funcionalidades, né? Tem esse gráfico, essa figura que mostra as diversas funcionalidades do solo, mas a gente vai tentar focar em 2 aqui, né? Que é a questão da produção de alimentos e a questão hidrológica, né? Ou regulação de enchentes, ou questão de purificação e degradação de contaminantes. Então, o solo é importante para o ciclo hidrológico, ou seja, a mudança, o comportamento, o estado da água no nosso agroecossistema. E aqui eu comentei com vocês, né? Então, nós temos que pensar, sair um pouco daquela ideia de que a fertilidade, a planta responde a uma fertilidade do solo que depende só da química. Ela depende de todos os outros fatores, e mais complexo ainda é que esses fatores eles não atuam de forma isolada. Então, existe uma interação, né? E vários trabalhos têm mostrado, por exemplo, que a lei do mínimo, algumas vezes, tem falhado, né? Por quê? Porque essa lei do mínimo leva em consideração somente as questões químicas, a questão de disponibilidade de nutrientes. Nem sempre a limitação para que a planta expresse a sua potencialidade produtiva, a sua capacidade produtiva, pode ser uma limitação de disponibilidade de nutrientes, né? Então, a lei do mínimo fala que a planta só vai... Deixa eu só mudar aqui
a planta vai responder, né, vai expressar sua máxima capacidade, não em função do total de nutrientes que existe, sim em função daquele nutriente que é essencial para a planta e que está em menor quantidade, né? Mas mesmo que se a gente pegar esse balde aqui e encher essas ripas que representam os fatores, os elementos químicos essenciais para o desenvolvimento da planta, e colocar isso tudo no platô mais alto e faltar água, né? Então essa planta não vai expressar a sua máxima capacidade produtiva. E a gente sabe que a entrada de água no solo e a disponibilidade de água no solo depende das condições físico-hídricas do solo. Então ele é fundamental para o desenvolvimento das culturas e também fundamental para que os materiais vegetais que são utilizados hoje nas lavouras consigam expressar sua capacidade produtiva. Então, inclusive, alguns dados têm mostrado, ao longo dos anos, dados de produtividade, ao longo dos anos, né, tem mostrado que, de certa maneira, a produtividade, esse aqui é do Brasil, mas tem um mapa também do Mato Grosso mostrando que nos últimos em torno de 9, 7 a 8 anos, né, a produtividade, que no caso da soja, tem estagnado num patamar, né, que não passa aí de 50, de 60, 55 a 60 sacos por hectare, mas quando a gente vai avaliar o potencial produtivo do material genético, né, chega aí, nos ensaios, chega em 84, 90 sacos por hectare, né? Mas a gente não vê isso acontecendo no campo. Mas por quê? Porque tem outros fatores que a gente não tem se preocupado, se ativo, que além de corrigir a fertilidade química do solo, e não pensar na fertilidade global do solo, que é a fertilidade que a planta consegue enxergar e que a planta responde. E além disso, então, os atributos do solo, além da importância deles para o desenvolvimento da planta, também é importante para o funcionamento do nosso ecossistema do ponto de vista hidrológico, né? Então, a movimentação de água no nosso sistema passa pelo solo, né? E os atributos físicos do solo é de fundamental importância para a dinâmica da água no solo, seja do ponto de vista de retenção e posterior disponibilização para atendimento da demanda hídrica das culturas ou da vegetação, né? Seja do ponto de vista de recarga hídrica para manutenção dos nossos rios, né? Dos nossos rios. Ok? Então, tem alguns atributos do solo aqui que são fundamentais para o funcionamento desses sistemas, seja do ponto de vista produtivo, seja do ponto de vista hidrológico, né? Que é, por exemplo, a água que chega da chuva na superfície do solo, né, uma parte dessa água vai infiltrar, né, e só vai ficar disponível para a planta se infiltrar e se estiver abaixo da umidade e atingir o solo abaixo da umidade equivalente à capacidade de campo. Aquela água que entra no solo e atinge, supera a umidade equivalente à capacidade de campo, né, ela vai sofrer a percolação profunda e vai para abastecimento do lençol freático. Então, veja que o solo, os atributos físicos do solo, as condições físico-hídricas do solo, ele é preponderante, ele é fundamental para que esse sistema funcione de forma harmônica, né? Senão eu vou ter processo erosivo intenso se eu tenho grande parte da chuva escoando superficialmente e, de certa maneira, a água, quando ela escoa superficialmente, ela atinge o exudório mais rapidamente, e dessa maneira, essa água que caiu numa determinada bacia, uma determinada área de drenagem, deixa de ficar disponível para os usuários, para os moradores daquela área de drenagem, né? E aí você começa a ficar dependente de outros sistemas para atender a demanda hídrica dos usuários, seja do ponto de vista de consumo humano, seja do ponto de vista de consumo para os empreendimentos industriais, seja para os empreendimentos agrícolas, etc. Todos os usuários, né, ficam dependentes de outras fontes de água se boa parte da água sai da bacia de forma mais rápida, né? Então, o solo é um elemento fundamental para que a bacia exerça sua função hidrológica, que é justamente receber um grande volume de água da chuva que cai em curto espaço de tempo, né, e
distribuir ou deter essa água na bacia e distribuir ela paulatinamente ao longo do tempo, né, através dos seus cursos d'água, né? Então, para isso a água precisa fazer o quê? A recarga hídrica, né? E se ela não infiltrar, ela não tem possibilidade de proporcionar recarga hídrica e também não tem possibilidade de o quê? De reabastecer ou de completar, né, a disponibilidade de água para as plantas, né, que é dada pelo intervalo entre a umidade equivalente à capacidade de campo e a umidade equivalente ao ponto de bucha permanente. Então, quando a água no solo, a água que está no solo está retida nesse intervalo aí, então ela é considerada que é uma água disponível. Lógico que a gente não vai, principalmente quando se pensa em áreas, lavouras com irrigação, né, a gente não espera que a água atinja a umidade próxima à capacidade de campo. Então, tem um fator de correção, que é um fator de segurança, que faz com que o solo não seque, né, a ponto de proporcionar uma de redução da capacidade produtiva da planta. Okay? Bom, então, para que esse sistema funcione, é ideal que a gente tenha, o interessante é que a gente tenha um solo que seja considerado um fisicamente ideal. O que seria um solo fisicamente ideal? Seria um solo que tenha características boas para que eu tenha uma boa qualidade ambiental dos nossos ecossistemas. E qualidade ambiental seria um ambiente com alta capacidade produtiva e um ambiente com alta disponibilidade hídrica para os usuários que vivem nesse ecossistema, né? E para isso, então, o solo precisa ter uma boa retenção de água, né? Um bom arejamento, né? Um bom suprimento de calor, pouca resistência ao crescimento radicular, boa estabilidade dos agregados e boa capacidade de infiltração, né? Então, o solo precisa ter condições, ambientes, os espaços vazios do solo, que vão definir as características de disponibilidade hídrica, de disponibilidade de água para a planta, né? Ela é composta de macro e microporos, de forma mais simplória, né? Então, eu acho que tem outras formas de subdividir, mas o principal é o macro e o micro, sendo que os macros é responsável pela dinâmica, né, a movimentação de água e troca gasosa no sistema solo, atmosfera, e as microporos, que é responsável pela retenção e disponibilidade de água e nutrientes para as plantas. Então, eu preciso ter um equilíbrio entre esses dois atributos, né? E aí, a literatura, alguns defende que precisa a porosidade total tenha meio a meio, outros defendem que tem que ter 1/3 de macro e 2/3 de micro, né? Mas é importante que nós tenhamos espaços ocupados com água e espaços ocupados com ar, porque a planta precisa dessas duas coisas para a sua manutenção e expressar o seu potencial produtivo, né? E essa qualidade físico-hídrico, as condições físico-hídricas do solo, ela é diretamente influenciada pelo manejo, né? Então, se eu tenho um sistema em que eu faço esse manejo de forma, um uso intensivo, sem rotação de cultura, né, com sistema de preparo sempre na mesma posição de profundidade, uso a mesma cultura ao longo dos anos, ou seja, o sistema radicular explora o mesmo volume de solo, então eu vou ter um solo mais simplista, e esse solo mais simplista vai ser menos favorável ao desenvolvimento de micro-organismos, então, e esses micro-organismos são fundamentais para a qualidade físico-hídrica de um solo, né? Porque esses micro-organismos, incluindo aí as raízes das plantas, né, são responsáveis pela formação de boa parte dos que a gente chama de bioporos do solo, né? E também uma boa parte que são responsáveis pela produção de agentes cimentantes, que vai melhorar a estruturação do solo, aumentando a estabilidade dessa estrutura e melhorando a sua condição físico-hídrica. Então, aqui abaixo nós temos duas fotos, né, tiradas de uma região de cerrado, onde uma área já intensivamente utilizada, e a outra
pouco utilizada e com bastante grumos, né? Então, aqui um solo mais maciço e aqui um solo muito mais poroso, que com certeza ele vai ter uma dinâmica de água no solo totalmente diferente, né? E isso, esse gráfico também a gente vê em muitos trabalhos, muitas apresentações, que mostra justamente o que tem acontecido com os solos ao longo do tempo de uso intensivo, principalmente para os solos do cerrado, né, que predominam os latossolos, né, que são solos naturalmente pobres, mas com o advento, com as tecnologias de correção da fertilidade do solo, então essa limitação química tem sido reduzida expressivamente, motivo pelo qual, né, o cerrado brasileiro, então hoje é a fronteira agrícola, diria não do Brasil, mas sim do mundo, né, com elevadas produtividades, graças à tecnologia que a gente tem hoje de, com certeza, construir a fertilidade de um solo para atender a demanda nutricional das plantas. Mas a gente tem preocupado muito pouco com o incremento da limitação física para o desenvolvimento das culturas nessas áreas, né? E esse incremento dessa limitação física ao longo do tempo está associado ao que é o tipo de manejo que tem dado, né? E alguns trabalhos têm mostrado, inclusive, que em áreas, por exemplo, em que você faz o sistema de plantio direto, obedecendo a questão da rotação de cultura, sucessão de culturas, né? Cultivo de culturas que têm um alto poder, que explora, que as raízes exploram volume de solos diferentes, distintos, em diferentes profundidades, né? Tem conseguido produzir as plantas têm conseguido expressar uma capacidade produtiva elevada, mesmo em locais onde nós teríamos valores de atributos químicos do solo que, para o sistema de cultivo convencional, ou seja, aquele sistema que a gente faz aração e gradagem todo ano, limitaria a capacidade produtiva da planta. Mostrando justamente o quê? Que a planta está respondendo não só à quantidade de nutrientes que tem naquele solo, mas sim a um ambiente do sistema, né? Então, se eu tenho um solo mais fisicamente ideal, então o sistema radicular vai se desenvolver em maior profundidade, então ele vai sofrer menos estresse durante os períodos de estiagem, e aí isso tudo melhora a capacidade produtiva da cultura, né, para as mesmas condições de fertilidade que no outro sistema de plantio não atenderia essas altas capacidades produtivas, certo? Mas para isso, né, para saber como que a gente tem que intervir, ou se a gente precisa intervir, né, nessas condições físico-hídricas, nas condições físicas do solo, para reduzir essa limitação, nós precisamos conhecer ou diagnosticar. E aí nós entramos num dilema, num problema, que é a dificuldade que é fazer a caracterização físico-hídrica de um solo. O sistema é diferentemente da parte de química, né, que a gente pode formar uma amostra composta. A maioria das análises dos atributos físico-hídricos do solo são realizadas em amostras de solos ou indeformadas ou semideformadas. Então, a gente não consegue formar amostra composta. Então, cada amostra vai representar um ponto. E se eu quero representar uma área muito grande, já começa a primeira limitação. Eu preciso ter uma quantidade de amostras maior do que 5 para conseguir representar uma área homogênea, né? Se eu consigo classificar uma área homogênea do ponto de vista químico, eu posso ir lá, coletar amostras compostas, juntar isso e determinar um valor, né, da amostra, coletar amostra simples, formar uma amostra composta e fazer uma única análise. Na parte física, isso fica restrito, né? Por quê? Porque a maioria das análises físicas, né, depende do arranjamento das estruturas, do arranjamento das partículas do solo. Então, eu não posso deformar a estrutura, porque se eu deformar a estrutura, eu vou ter uma alteração do meu atributo, e aquele atributo que eu vou determinar no laboratório não vai ser mais aquele que está lá no campo que a planta está experimentando. Então, eu tenho que levar para o laboratório as amostras indeformadas ou semi-deformadas, e isso dificulta, né, que eu vou ter cada informação, ela representa um ponto, e eu vou precisar, para representar uma área
um talhão ou uma área homogênea, eu preciso coletar mais amostras. Então, isso torna, primeiro, caro, trabalhoso, né? E, além disso, os procedimentos de laboratórios, né? Primeiro, não são todos todo laboratório de solos que faz parte física, né? Então, geralmente, os laboratórios fazem a parte química, o máximo que eles fazem a parte física é a análise textural. Né? Os outros atributos físico-químicos do solo são mais específicos do laboratório de física do solo, né? E essas análises são mais demoradas, né? Então, isso faz com que isso mostra o quanto a base de dados nossa de solos, então, é precário, né? E as justificativas justamente que não são fáceis, né, de serem adquiridas essas informações. E nós podemos ter essas informações, a gente pode fazer isso no laboratório, né? Por exemplo, aqui, curva de condutividade hidráulica, né? Porosidade total, aqui a curva de retenção, né? Então, o dispositivo para determinar esses atributos do solo. E eu posso também ter ensaios de campo. E quando a gente pensa em ensaios de campo, isso aí é mais ainda trabalhoso, moroso e caro, né? Então, quando você vai fazer um ensaio aqui para determinar a capacidade de campo no campo, né? É demorado. Quando você vai fazer um ensaio de infiltração, quando você vai fazer um ensaio aqui de determinação da condutividade hidráulica efetiva de campo, etc. E isso tudo, então, contribui para quê? Para que a gente pense em alternativas que façam com que que a gente não precise parar de coletar ou de obter base de dados das atributos físico-químicos do solo. Mas a gente pode otimizar esses atributos físico-químicos, as informações adquiridas, usando métodos ou técnicas que possam o quê? Fazer uma extrapolação, né? Ou seja, a partir de um conjunto de dados de variáveis básicas, conhecidas, que são variáveis mais corriqueiramente utilizadas, ou levantadas nos bancos de dados do solo, nos perfis do solo, conseguir estimar a variáveis, né, que nós teríamos que seriam muito mais trabalhosas, mais difíceis e mais caras de ser obtidas, seja no campo, seja no laboratório, né? E é lógico que para a gente ajustar essas metodologias, essas tecnologias, essas técnicas, né, nós precisamos de base de dados, tanto das variáveis básicas, tanto das que a gente chama de variáveis preditoras, quanto das variáveis preditas ou de interesse ou foco do estudo, né? E para isso, né, então, surgiu, né, esse termo, função de transferência, que foi introduzido, né, por esse autor, Bauman e Van Lamen, em 1987, né, mas esse termo surgiu nessa época, mas, na verdade, a filosofia por trás desse termo já era utilizado há vários anos anteriores, né? Por exemplo, quem conhece lá a equação da USL, né, que foi já desenvolvida em 1947, lá quando o Ishmael Smith desenvolveu o nomograma que permite estimar a erodibilidade do solo, né? A partir desse nomograma e a partir da base de dados que foi levantada nas parcelas de estudo de perda de solo, se não me engano, 10 mil parcelas de perda de solo que tem lá nos Estados Unidos. Então, eles conseguiram estabelecer uma equação matemática que permitia estimar, por exemplo, a erodibilidade do solo, conhecendo a matéria orgânica, conhecendo o teor de argila, conhecendo o teor de silt mais areia fina, conhecendo o grau de estruturação do solo e conhecendo a permeabilidade, o grau de permeabilidade do solo. Então, isso aí nada mais é que uma equação, né, que permite estimar a erodibilidade do solo, que é um atributo de difícil obtenção na prática, né, a partir de atributos do solo que tem uma alta correlação com a suscetibilidade do solo à erosão. Então, isso nada mais é que uma função de transferência que já tinha lá em 1947, né? Mas aí esse termo surgiu lá em 1987, que constitui nada mais, nada menos que um método alternativo para estimar atributos do solo, atributos físico-químicos do solo, que são difíceis de aquisição a partir
de atributos de fácil obtenção ou de fácil disponibilidade nas bases de dados de solos do local, da região que você interessa conhecer os atributos físico-químicos do solo. Né? Ou seja, as funções de pré-transferência permitem você transformar dados que você tem à disposição em dados que você precisa. É lógico que essa transformação, né, estou colocando até uma figurinha aqui que eu achei muito interessante, não é um toque de mágica, né? Diga quais são os dados que você tem, que eu darei os dados que você precisa. Eu preciso conhecer qual que é a relação, qual que é a interação dessas variáveis dos atributos que eu tenho com os atributos que eu preciso ter, que me interessa conhecer, né? E aí nós temos vários atributos, né? Desde atributos físicos, atributos químicos e atributos físico-hídricos do solo para estimar outros atributos de maior dificuldade de aquisição, né? Então, basicamente, nós precisamos definir, então, quais são os atributos básicos que vai interessar que são importantes para expressar a magnitude de um determinado atributo físico-hídrico só que eu interessa, e aí fazer um ajuste dessa função de pré-transferência que vai permitir transformar esses dados aqui em um desses dados que possa nos interessar, seja propriedades hidráulicas, seja propriedades de transporte solutos, seja propriedades térmicas do solo, seja propriedades biogeoquímicas do solo, ou seja propriedades de resistência do solo à erosão, como eu dei o exemplo aqui da equação de Schmier-Smith, né, que permite estimar a erodibilidade do solo em função de alguns atributos do solo que tem corriqueiramente no perfil do solo, no banco de dados do perfil do solo, que é matéria orgânica, textura, permeabilidade e estrutura do solo. Ok? E lógico que aí nós precisamos, então, fazer o quê? Essas variáveis, né, ou esses atributos básicos, né, a gente precisa selecionar quais são os atributos básicos importantes em função para o meu processo, ou seja, e esses atributos que serão importantes vai depender do quê? Vai depender de qual que é o nosso atributo foco, qual que é o nosso atributo objetivo da nossa função de pré-transferência. Eu quero estimar o que com essa função de pré-transferência? Certo? E o Lucas, né, ele fez na tese dele, ele fez uma revisão e ele levantou os artigos dos últimos 10 anos que envolve a parte de função de pré-transferência. Aí eu selecionei, e aí a gente fez uma avaliação aqui de nuvens de palavras, né, para identificar quais eram as variáveis, quais são as variáveis mais utilizadas como base para o ajuste, para a obtenção das funções de pré-transferência. E lógico que essas variáveis preditoras, elas variam em função da sua variável que você pretende predizer com a função de pré-transferência que você vai ajustar, né? Então, nessa nuvem de palavras aqui, o que é azul está associado às propriedades físicas do solo, cinza, as propriedades químicas, preta, as propriedades pedomorfológicas, e verde, as propriedades ambientais, né? Aqui no caso, relevo, reflectância, índice de vegetação. Então, e o tamanho dessas palavras está associado à frequência, né? Então, se a gente olhar aqui bem, nós temos aí a granulometria do solo, silt, areia e argila acontecem com maior frequência, a densidade do solo, matéria orgânica e pH, né? Então, nós temos aí as características físicas, as características físico-hídricas e as características químicas que mais aparecem como variáveis preditoras das funções de pré-transferência que eles fizeram que ele obteve nesse levantamento que ele fez. Isso quando as funções de pré-transferência tinham o objetivo de estimar atributos de retenção de água no solo. E quando as funções de pré-transferência tinham como objetivo estimar a condutividade hidráulica, né? Novamente, repetiu aqui a textura, a densidade do solo, né? Mas aí a matéria orgânica, ela apareceu também aqui, mas em menor magnitude que aqui,
né? E aqui apareceram outros atributos físico-químicos do solo. Então, esse processo de seleção das variáveis preditoras, né, nós precisamos fazer uma análise, né, da nossa base de dados para ver, né, quais variáveis preditoras a gente precisa ou a gente pode incluir no nosso processo de transformação ou de obtenção das funções de petrotransferência. E essas funções de petrotransferência, né, alguns autores classificam elas como funções de petrotransferência de classe ou funções de petrotransferência contínua. As funções de petrotransferência de classe são aquelas funções que você pega o seu banco de dados e subdivide os bancos de dados em função de alguma classe, seja classe de tipo de solo, seja classe textural, né? E aí você vai ter uma função de petrotransferência específica para uma determinada classe, né, que você pode usar qualquer fator para separar o seu grupo de solo em classe. E a função de petrotransferência contínua é aquela que você pega o seu conjunto de dados, né, e vai ajustar com as funções de petrotransferência independente dessas classes. É lógico que quanto mais global ela tem uma aplicabilidade mais ampla, porém vai incutindo ruídos, e esses ruídos podem refletir em imprecisões, né? Então, a tendência é a gente trabalhar mais com essas funções de petrotransferência mais específicas, né? Porque nós temos algumas relações, né, que não se repetem. Por exemplo, se eu pegar a relação entre permeabilidade e argila no latossolo, ela não é semelhante à que ocorre, por exemplo, a relação de permeabilidade, de permeabilidade e argila para um nitossolo, por exemplo, né? Então, se eu faço um ajuste considerando essas duas classes de solo no mesmo banco de dados, isso pode gerar um ruído, e se eu separar isso, eu consigo eliminar esse ruído. Só que aí a separação desse banco de dados, né, eu tenho que ter uma base de dados muito robusta para que eu consiga subdividir essa base de dados e, mesmo assim, conseguir obter funções de petrotransferência que sejam bem robustas e estáveis do ponto de vista de acurácia nas suas estimativas, né? E, além disso, nós podemos ajustar funções de petrotransferência, né, que envolve, por exemplo, base de dados globais, ou seja, de todas as condições edáfico-climáticas, né? Então, aí eu tenho uma função de petrotransferência global, se eu tenho uma função de petrotransferência para um país, se eu tenho uma função de petrotransferência para uma região. Então, o Lucas fez um estudo que ele fez uma identificação, né, de essas funções de petrotransferência, elas usaram base de dados a que nível, né, de abrangência, né? E 57% dos trabalhos, esse nível de abrangência era regional, né? Então, predominantemente são funções de petrotransferência, já é indicativo que são funções de petrotransferência que foram ajustadas para funcionar em uma determinada condição edáfica regional, né? E isso já é um indicativo de que a gente não pode utilizar de forma indiscriminada as funções de petrotransferência que existem na literatura. Ok? Então, como eu já mencionei para vocês, né, então, para desenvolver uma função de petrotransferência, eu preciso pensar nas propriedades básicas do solo e quais as propriedades do meu objetivo. E aí, com isso, conhecer essa base de dados, fazer uma exploração dessa base de dados para eliminar algumas inconsistências, para depois ir para o processo de modelagem, né, seja uma modelagem matemática e estatística, para encontrar a nossa função de petrotransferência que permite estimar um determinado atributo de interesse, e aí eu estimo esse atributo, faço o processo de comparação com os dados de observação do meu base de dados, calculo algumas métricas, e essas métricas vão me indicar, essa função de petrotransferência está bem calibrada? Tá. Então, se está bem calibrado, eu posso partir para o meu objetivo final, que é utilizar essa função de petrotransferência para estimar a propriedade do solo, objetivo ou para a qual ela foi desenvolvida, certo? Se não, então eu vou rodar o processo matemático e estatístico novamente para encontrar uma função de petrotransferência que melhor expressa essa relação.
certo? E os métodos, né, para a obtenção das funções de transferência, existem vários métodos, né? O mais simples deles é ajuste de regressão linear múltipla, né? Então, você vai fazer uma regressão linear múltipla considerando a variável predita, a ser predita e as variáveis preditoras, né? E vai rodar uma análise de regressão, né? Ou fazer um ajuste de modelos lineares e não lineares generalizado. Então, tem uma vantagem em relação aos modelos lineares, que é a regressão linear, que no caso da regressão linear eu preciso que meus desvios tenham distribuição normal. No caso, modelos generalizados não precisam ter essa distribuição normal, ela pode seguir um outro tipo de distribuição. E hoje temos um avanço aí da técnica de machine learning, que é uma das técnicas de inteligência artificial, né? Em que nós temos vários métodos de machine learning. Então, aqui eu coloquei como exemplo aqui o Support Vector Machine, o Random Forest e o N-Neighbor, que usa os vizinhos mais próximos. Então, o Random Forest é como se fosse um conjunto de várias árvores de decisão, e o Support Vector Machine seria uma combinação de várias regressões, né? Que você define um hiperplano baseado nessas várias regressões e vai obter um modelo, né, que vai permitir estimar o atributo do seu interesse. E independente, aqui nós estamos colocando aqui na figura só machine learning, mas isso aqui, esse procedimento, ele é recomendado para qualquer método que você vai utilizar para obter uma função de transferência. Então, primeiro, pegar o seu conjunto de dados, conhecer esse conjunto de dados, analisar ele, ver a consistência desse conjunto de dados, depois pegar esse conjunto de dados, subdividir esse conjunto de dados em dois grupos, um grupo em que eu vou usar para treinar o modelo, para calibrar o modelo, e um outro grupo que eu vou usar para testar um modelo calibrado. Então, sempre eu vou avaliar o modelo para bater o martelo se o modelo pode ou não ser utilizado para estimar um determinado atributo do solo. Eu vou ter que passar pela fase de teste do modelo, onde eu vou entrar com um conjunto de dados que não foi contemplado no conjunto de dados durante o processo de treinamento ou de calibração. E, por último, é aquilo que eu falei para vocês, o domínio de aplicação dessas funções. Então, eu posso ter uma função de pré-transferência simples, que nesse caso aqui depende do teor de argila e do teor de silt, e um outro que depende do teor de argila, de silt, de densidade, de matéria orgânica. Então, à medida que eu vou aumentando o número de informações que eu preciso para aplicar uma função de pré-transferência, eu posso ter um incremento de acurácia, de precisão do modelo, mas, por outro lado, eu vou limitar a aplicação desse modelo. Nesse caso aqui, por exemplo, essas bolinhas vermelhas são locais onde eu não conseguiria estimar a capacidade de campo por essa expressão. Ora, quando a gente aumenta densidade, a variável densidade de carbono orgânico, eu aumento o número de pontos na região em que eu não consigo aplicar ou estimar a capacidade de campo usando essa função de pré-transferência. Então, a gente precisa analisar com muita parcimônia o quanto é conveniente, é convincente atribuir mais variáveis, e a gente tem que ver qual que é o ganho de colocar mais variáveis na função de pré-transferência para melhorar, para ganho de precisão, e contrabalancear isso com a restrição de aplicação dessa função de pré-transferência. Apesar dessas duas vantagens que a gente está falando aqui, que eu comentei já anteriormente, nós precisamos tomar bastante cuidado com a aplicação de uma função de pré-transferência sem conhecer a realidade para a qual ela foi desenvolvida. E isso pode propagar fonte de erros e incertezas no seu processo de modelagem. Então, muitos modelos utilizam, por exemplo, você pegar o app. O app, dentro do app, tem várias funções de pré-transferência que permitem estimar atributos do solo, que é importante para determinar para o componente hidrológico do modelo e para o componente de erosão do modelo. Então, se essa função de pré-transferência embute um erro ali, esse erro vai se propagar no processo de modelagem e comprometer a confiabilidade do resultado do processo de modelagem. Então, se a gente pegar na literatura aí, tem, como diz um colega meu, tem um monte empunhado de funções de pré-transferência para diferentes domínios geográficos, que não dá para a gente pegar essas funções e ir aplicando
diretamente. Nós precisamos fazer, então, um processo de avaliação de estimativas desses valores e ver a coerência desses valores. Certo? Então, nesse sentido, o Rossetti desenvolveu um trabalho, né, que o objetivo dele foi justamente encontrar uma função de pré-transferência para a região do Cerrado, que permitisse estimar a capacidade de campo e ponto de bucha permanente, unidade equivalente à capacidade de campo e ponto de bucha permanente. E nesse trabalho ele evidenciou justamente isso, a importância de a gente fazer uma avaliação crítica das estimativas das funções de pré-transferência que existem na literatura. Né? Então, aqui, os modelos que ele utilizou aqui, da literatura, né? Todos eles apresentaram erros expressivos, né? Você pegar aqui erro na umidade equivalente à capacidade de campo, erro de umidade, na magnitude da umidade do solo equivalente ao ponto de bucha permanente, da ordem de 10%, né? Que para uma grande quantidade de solos, corresponde quase que o valor de capacidade de campo. Né? Então, nós temos que usar isso com muita parcimônia, então, primeiro avaliar bem, conhecer bem qual a região, qual a condição climática para a qual essa função de pré-transferência foi desenvolvida, e depois, ainda assim, fazer uma avaliação prévia das estimativas dessas funções para ver a coerência delas para a realidade que se quer obter essas informações. Ele fez isso para umidade equivalente a ponto de bucha permanente e umidade equivalente à capacidade de campo, e todos eles da mesma maneira, né? Então, você vê que os modelos, as funções de pré-transferência da literatura, né, ou superestimaram ou subestimaram em muito a unidade equivalente à capacidade de campo e o ponto de bucha. Enquanto o modelo que ele desenvolveu, né, ficou com erro aí na faixa de 0,05%, né, 0,05% para mais ou para menos. Né? E lembrando que essas amostras que ele usou para avaliar aqui são amostras que não foram utilizadas para gerar as funções de pré-transferência que ele obteve no trabalho. Então, ele separou a base de dados dele em amostras de treinamento ou de calibração do modelo e amostra de teste de avaliação do modelo calibrado. Também, como essa função de pré-transferência pode ser feita para estimar um atributo, como a capacidade de campo, eu posso estimar parâmetros de um modelo. Né? Nesse caso aqui, foi um trabalho que foi feito para estimar os parâmetros de modelos que descrevem a curva característica de retenção de água no solo. Né? Todos nós sabemos da dificuldade que é obter uma curva característica de retenção de água no solo. Então, se eu tenho uma função de pré-transferência que permite estimar esses parâmetros, então eu consigo construir a minha curva, né, utilizando dessas funções de pré-transferência para estimar os parâmetros da curva, e essas funções dependem dos atributos do solo. Né? E é importante que esses atributos do solo, essas variáveis preditoras, elas não sejam variáveis estáveis, elas têm que ser variáveis que sejam influenciadas pelo manejo, porque senão, se for variáveis que não são influenciadas pelo manejo, a capacidade de retenção ela é influenciada pelo manejo. Se as variáveis estimadoras desses parâmetros não são influenciadas pelo manejo, eu não vou conseguir expressar efetivamente a mudança da característica de retenção de água no solo em função do manejo ao longo do tempo. Certo? Aqui é uma avaliação da estimativa, da comparação dos valores estimados da unidade volumétrica para os diferentes pontos da curva de retenção, né? E aqui nós fizemos de duas maneiras, uma estimando os parâmetros e outra estimando os pontos da curva de retenção. E quando a gente estima os pontos da curva, né, sei lá, 10 kPa até 1.500 kPa, então os pontos da curva, a dispersão, né, dos pontos fica mais próximo da linha de ajuste perfeito. Quando a gente estima os parâmetros, então já tem uma discrepância maior, com exceção desse modelo B aqui, que é o modelo de Wang-Nutt, mostrando que o modelo de Wang-Nutt, a estimativa dos parâmetros é uma boa opção, ao invés de você estimar todos os pontos da curva que a gente utiliza para ajustar a curva.
Mas para a gente obter essas funções de pré-transferência, nós precisamos de base de dados. E aí, como eu falei para vocês, né, o Brasil ainda é muito carente de base de dados de atributos físico-hídricos do solo. Né? Então, se eu pegar aqui, por exemplo, essa base de dados desenvolvida por Ottoni aqui para o Brasil, né, a base de dados de atributos físico-hídricos do solo para solos brasileiros. Né? Então, você vê que ele trabalha, a base de dados dele tem se não me engano, 1.075 dados, né, distribuídos ao longo do Brasil, mas ela não é uniformemente distribuída. Então, tem algumas janelas. Por exemplo, nesse banco de dados, não tem um ponto no estado de Mato Grosso. Né? Enquanto, se a gente analisar os perfis de solo, que tem a parte física, de química, né, nós temos no Mato Grosso aí 400 e poucos perfis de solo descritos. Né? Veja que o quão é escasso, o quão não é levado em importância, né, esses atributos físicos e hídricos do solo quando você faz um levantamento do solo. A Embrapa também, com o objetivo de gerar um mapa de disponibilidade de água no solo para as plantas no território brasileiro, fez um levantamento, né, da base de dados em que tinha essas informações, e verificou também, né, apesar de ter aqui, já aumentou comparado com a base de dados de Ottoni, aqui tem 1.500, então tem quase 500 amostras a mais, mas mesmo assim ainda tem muitas vamos aqui, né, que mostram escassez dessa base de informação, que pode, né, limitar o desenvolvimento de novas funções de pré-transferência. Então, o primeiro passo para a gente melhorar a acurácia das funções de pré-transferência a serem desenvolvidas é melhorar a base de dados ou ampliar a base de dados. Então, a função de pré-transferência não vai resolver o problema de falta de dados. Né? Se não tiver base de dados, a nossa função de pré-transferência vai ficar pouco robusta e imprecisa nas suas estimativas, ou vai ficar muito aplicada, limitadas a algumas regiões, né? E impede a sua aplicação de forma ampliada. Eu vou mostrar rapidamente aqui alguns resultados já obtidos na tese do Lucas, né? Então, ele está trabalhando com a função de pré-transferência para uma base de dados do Mato Grosso, e ele está trabalhando usando o método de regressão convencional, método convencional de ajustamento de função de pré-transferência, e usando as técnicas de machine learning. Então, esse primeiro gráfico é interessante, que ele, assim, é uma função de pré-transferência que é expressa pela média. Né? Então, é o que a gente chama de modelo nulo, né? Então, ou seja, nós pegamos o valor estimado, observado, e fizemos o desvio dele em relação à média. Né? Então, nós temos aí um erro, né? E depois ele ajustou uma função de pré-transferência de regressão linear múltipla e uma função de pré-transferência usando o Randall Flores, né? Que é um dos métodos de machine learning para ajuste da função de pré-transferência. Nesse caso, então, modelo linear, né? Então, apresentou um R2 0,153 e teve um ganho expressivo quando ele saiu do modelo linear e foi para o modelo utilizando técnica de machine learning. Né? É lógico que o modelo linear é muito mais fácil de visualização, porque ele vai gerar uma equação e qualquer usuário pode pegar essa equação e aplicar. Já no modelo usando técnicas de machine learning, então agora você precisa fazer o quê? Eu preciso, toda vez que eu quiser ter uma estimativa, eu preciso pegar uma base de dados e rodar aquele algoritmo para a nova base de dados. Né? Então, precisa ter um certo domínio, né, de aplicar essa técnica. E aí ele pegou, nesse caso aqui, ele usou os preditores básicos, né, que foi areia, densidade e argila. E para o Randall Flores, ele fez o quê? Aí ele adicionou a essas variáveis aqui, ele adicionou a retenção de água em 6 kPa e a retenção de água em 0 kPa. Isso para estimar, obter função de pré-transferência para a condutividade hidráulica efetiva, condutividade hidráulica do solo saturado. Né? E aí encontrou aqui um ligeiro aumento da precisão. Né? Então, a equação melhorou, né? A estimativa melhorou, mas veja que aumentou 0,03 no R2. Será que isso aqui compensa? Ou seja, esse ganho, né, de precisão compensa
essa ligeira melhoria vai compensar o trabalho de campo, o trabalho de laboratório, o dinheiro e o tempo necessário para obter essas duas outras variáveis. Então, a gente precisa analisar isso com certa parcimônia para ver o quanto é compensador a inclusão de novas variáveis no modelo para melhorar a sua decisão. Então, tem que ter um incremento muito grande para que isso seja efetivamente justificado, né? E ele também ajustou funções de pré-transferência usando esses diferentes métodos, né, para os pontos da curva, 0, 4, 6 até 1.500 kPa, de maneira a possibilitar, a partir dessas curvas, dessas funções de pré-transferência, estimar todos os pontos da curva e aí ajustar a minha curva e obter a retenção, a curva de retenção de água no solo. E lógico que eu não quero que vocês enxerguem nada nesse gráfico aqui, era só para mostrar no geral o que foi feito, mas vamos pegar aqui só dois pontos, que é o ponto referente à capacidade de campo para a maioria do solo, e é o ponto que é referente à umidade, equivalente ao ponto de murcha permanente. E pegando isso, colocando agora, dando um zoom nesses três gráficos, né? Então, aqui é o primeiro gráfico em que nós usamos, em que foram usados os preditores básicos, né? Argila, areia, silt, argila, densidade e argila de espécie em água. Nesse aqui, nós, além dos preditores básicos, foram utilizados carbono orgânico, e nesse outro aqui, além dos preditores básicos do carbono orgânico, foram usados alguns atributos químicos do solo, né? Nesse caso, então, houve aqui um incremento, né, da precisão, né, aqui aumentou quase 10% na precisão no caso do R2, né, e mesmo, veja que quando a gente aumenta o número de variáveis preditoras, o que acontece com o nosso banco de dados? Né? Nós temos um banco de dados em que essas variáveis aqui, eles estão presentes em todos os pontos. Então, nós temos uma base de dados mais robusta, mais grande. Quando eu restringo só os pontos que têm carbono orgânico, então diminui. Quando eu restringo só para os pontos que têm carbono orgânico mais análise química do solo, eu vou ter uma base de dados menor. Mesmo reduzindo o número de pontos, ainda assim melhorou a robustez, a precisão, a acurácia dos valores preditos pela função de pré-transferência. Então, e é engraçado que nesse caso aqui, para esse ponto da curva, o que deu um melhor ajuste foi o método de regressão linear múltipla, né? Ou seja, é o método mais simples e mais fácil de ser transferido para o usuário, que é simplesmente uma equação que tem os seus coeficientes e as suas variáveis preditoras. Já, e também aqui para a umidade equivalente ao ponto de murcha permanente, nós temos aqui uma coisa que ocorreu o inverso, né? À medida que aumentou a base, à medida que aumentou a quantidade de variáveis preditoras, né, diminuiu a precisão das estimativas, né? Isso provavelmente, por quê? Porque a inclusão de novas variáveis, nesse caso aqui, está causando um ruído, um certo ruído, que não foi compensado, e além disso, esse ruído pode ser intensificado em função do quê? Da redução expressiva do número de informações da base de dados, né? Então, aqui eu vou trabalhar com uma base de dados muito menor do que aqui. Então, isso vai restringir e pode, inclusive, piorar. Então, nesse caso aqui, né, a função de pré-transferência obtida com as variáveis preditoras básicas, né, ela é mais acurada, mais precisa do que com as variáveis uma base de dados, um número de variáveis maior. E isso, do ponto de vista pensando do ponto de vista de domínio de aplicação, isso é importante, né? Ou seja, o ideal é que nós temos função de pré-transferência com alta precisão e que precisa de variáveis preditoras, né? Se a gente analisar aqui a aplicação do domínio, pegando essas três funções de pré-transferência, né? Então, para a primeira situação, eu aplico, se não me engano, aqui vai dar mais de 80% dos pontos. Então, eu tenho lá no estado de Mato Grosso 400 e poucos pontos que eu tenho dados do solo, né? 80% desses pontos eu conseguiria aplicar aquela função de pré-transferência utilizando somente as variáveis preditoras básicas.
Quando eu incluo matéria orgânica, isso reduz, se não me engano, para 40%. Né? E quando eu incluo matéria orgânica e característica química, eu reduzo isso aqui para 20% dos pontos. Né? Então, isso mostra que a gente precisa fazer uma avaliação do quanto é possível aumentar o número de variáveis preditoras da minha função de transferência para melhorar a precisão da acurácia e um equilíbrio também para manter mais ampla a aplicabilidade, o domínio de aplicação dessa função de transferência. Okay? Então, o que eu tinha para apresentar era isso, né? Então, lógico, ainda nós precisamos melhorar bastante esse entendimento ou conhecimento dessa função de transferência, e uma dos gargalos que a gente precisa avançar é melhorar, a primeira coisa, melhorar expressivamente a base de dados dos atributos físico-químicos dos solos brasileiros, para melhorar a acurácia das funções de transferência. E muitas vezes não é nem ir para campo, né? Então, o trabalho do Lucas tem mostrado aí que existem muitas informações na literatura que nós precisamos, são necessários fazer um processo de compilação dessas informações para explorar mais, né, a base de dados que estão nas prateleiras, né, nas teses, nas dissertações, nos artigos, né, de forma espalhada, e compilar isso em um banco de dados único. Né? E o fundamental, quem tem percebido, a primeira coisa que a gente precisa pensar toda vez que você vai fazer um estudo, uma avaliação, uma determinação de atributos do solo, ou qualquer coisa, o georreferenciamento dessa informação ela é fundamental para a gente pensar isso do ponto de vista espacial. Né? Que a partir do momento que o negócio tem um endereço, né, então você consegue explorar ou utilizar de forma mais efetiva essa informação do que simplesmente ter um trabalho que fez um levantamento formidável das características do solo, mas não tem a informação local, da posição georreferenciada dessas informações que possam ser posteriormente utilizadas em outros estudos. Né? E uma coisa que a gente tem que chamar bastante atenção, e muitos trabalhos mostram isso, né, que não dá para sair aplicando equações de transferência sem fazer uma avaliação prévia do seu desempenho. Mas eu não tenho a informação do atributo físico e do solo, como eu vou saber? Então, você vai fazer umas estimativas e compara esses valores estimados com valores que existem na literatura. Então, só para a gente ter noção de magnitude de valor, para ver se está dentro de uma certa coerência. E aí sim, você minimiza esses erros expressivos que a gente viu lá no trabalho do Rafael, cujo erro pode ser mais de 200 vezes maior do que a própria magnitude do atributo medido no campo. Bom, eu peço desculpas aí pelo avançado tempo, mas eu tinha programado fazer em 40 minutos, mas você acaba protelando mais, falando mais em alguns slides, então fico aqui à disposição para os questionamentos, trocas de ideias. Obrigado, mais uma vez, pela comissão coordenadora pelo convite.